Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo o terceiro domingo do tempo comum. Na celebração de hoje, nós cantamos no Salmo: Ó Senhor, vossas palavras são espírito, são vida. Ó Senhor, vossas palavras são espírito, são vida. Mais uma vez. Ó Senhor, vossas palavras são espírito, são vida. Sabe o que eu me questiono? Se a gente vem na igreja, canta isso, e se isso é verdade? A gente canta, harmoniza, tem instrumentos, alguns cantam isso com órgãos de tubos, eletrônicos e tudo mais, mas é verdade? Nós cantamos o que é verdade, ou cantamos porque está na folheto, ou porque está prescrito na liturgia? A palavra de Deus tem incidência na nossa vida? Esses dias, vendo a posse de presidentes, tem presidente que jura pondo a mão em cima de 3 Bíblias, porque uma era da minha avó, outro era da minha tia, o outro era não sei de quem, e aí junta um monte de Bíblia, põe a mão em cima e jura. Jura o quê? Qual a incidência que a palavra de Deus tem sobre nós? Qual a incidência que a palavra de Deus tem na igreja? Nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o livro de Neemias, ouvimos a carta de São Paulo aos Coríntios, ouvimos o evangelho de Lucas. O que vai ficar? E nós cantamos: ó Senhor, vossa palavra são espírito, são vida. O que a palavra de Deus traz para nós? Nós vivemos a palavra de Deus? Ouvir entra por um ouvido, sai pelo outro. Ou às vezes, mesmo na liturgia, a gente está tão distraído que não sabe o que foi proclamado. Tanto que liturgicamente, nós dizemos que a palavra é proclamada. Ela é proclamada para que nós sejamos capazes de assimilar essa palavra e de vivê-la. Os que não leem a Bíblia, leem a Bíblia em nós, leem a Bíblia na nossa vida. Nós não somos, como diz Paulo na carta aos Coríntios, nenhuma edição acabada. Nenhum de nós é a edição acabada e pronta. Todos nós, de diferentes maneiras, somos chamados a testemunharmos a palavra de Deus. Na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, na nossa inconstância, nas nossas dificuldades diárias, nas contradições, nas dificuldades da vida de cada um. Mas todos somos corresponsáveis de viver e testemunhar a presença do amor de Deus na nossa sociedade, na nossa vida. Nós não vivemos nas nuvens. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus de maneira atemporal. Tanto faz estar aqui como estar na Conchinchina. Nós temos que ouvir a palavra de Deus contextualizados. Aonde é o chão que nós pisamos? Qual é o chão que nós pisamos? E qual o impacto que essa palavra traz em nós? Nós ouvimos aqui, no livro de Neemias, como é que foi impactante quando Esdras fez a leitura dos rolos que eles tinham encontrado da palavra de Deus. E eu fiquei pensando até, aqui diz que eles estavam lendo do amanhecer até o meio-dia. Imagine se a missa dura um pouquinho mais, a gente já fica suando frio, né? Aqui foi do amanhecer até o meio-dia, na presença de homens e mulheres. Alguns já tinham deixado a comida pronta, outros pelo jeito não tinham,
Por isso ele ainda diz: quem tiver comida, chega em casa e divide com quem não tem. Eles choraram de ouvir a palavra de Deus, ficaram impactados. Por isso eu pergunto: qual é o impacto que a palavra de Deus tem em nós? Muda alguma coisa na nossa vida? Que mudanças a palavra de Deus produz na vida desta cidade, na vida das nossas comunidades? Não adianta jurar com a mão em cima de 3 Bíblias, se nós não temos impacto nenhum disso na nossa vida. E é o que o Evangelho de hoje vai colocar de uma maneira interessante, toda essa introdução, quando fala do Teófilo, e biblistas estudam até hoje quem é o Teófilo. Alguns dizem que somos todos nós, alguns dizem que é uma pessoa específica, mas enfim, o Teófilo é o amado de Deus. Teófilo quer dizer amado de Deus. Todos nós somos amados de Deus. E de maneira ordenada, discernida, pensada, ele faz o relato das ações de Jesus. E vai colocar uma ação muito concreta. Jesus foi para Galileia, o lugar dos enjeitados, dos suspeitos. Ser galileu no tempo de Jesus era suspeito. Tanto que chamavam Jesus o Galileu. E vemos no Evangelho de João, quando a empregada lá no palácio onde Jesus tinha sido levado, diz para o Pedro: você tem sotaque galileu. Ele até arrastou o R para dizer que não tinha. Ele: não sou, eu não. O galileu é um suspeito, é alguém perigoso. E Jesus foi para lá, e foi em Nazaré, na sinagoga. É uma provocação quando Lucas diz que Jesus vai na sinagoga, porque sempre que Jesus vai na sinagoga, vai dar ruim, vai dar problema. E Jesus foi na sinagoga não participar do culto, do serviço religioso, ele foi ensinar. E ele pega o rolo onde está o livro de Isaías, e ele acha essa parte que nós deveríamos de ter escrita no nosso coração, na nossa mente, isso que Jesus lê do livro do profeta Isaías. Esse trecho trouxe um impacto muito forte na minha vida, e deve impactar a vida de muitos, e nós deveríamos de saber dizer isso, até como oração. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, e para proclamar o ano jubileu, o ano da graça do Senhor. Esse texto, só esse texto de Isaías, e que Lucas retoma aqui, daria para fazer o retiro de 10 anos, pensando cada uma. Tem gente que gosta de atenuar a palavra de Deus, e quando diz aqui, e aos cegos a recuperação da vista, capaz de dizer: Jesus era oftalmologista. O que é que nos cega, que não nos faz enxergar a realidade que nós vivemos? O que nos cega, que nos leva para o individualismo? Nós somos cativos de que ideologias, de que imposições? Como é que nós somos cativos do pensamento dominante?
somos cativos de uma maneira de pensar. Eu tenho sempre repetido, o neoliberalismo é também uma epistemologia. Nós pensamos de maneira neoliberal. Nós não conseguimos pensar sem levar em conta o lucro, sem levar em conta a vantagem. Nós não entendemos o que é gratuidade. Até dizemos, se é de graça não deve ser bom. Nós não conseguimos entender essas dimensões. Não conseguimos entender e vivemos um ano santo extraordinário da misericórdia e não mudou nada em nós. Será que mudou em nós alguma coisa, refletir tanto sobre a misericórdia? O Papa Francisco escreveu uma carta belíssima sobre o rosto da misericórdia. Jesus, o rosto da misericórdia. Libertar os oprimidos. O que é que nos oprime? Essa missão, como diz Paulo na carta aos Coríntios, é para todos. Não podemos dizer, não, isso é função do padre, ou é do bispo, ou é da religiosa. Não, essa é missão de todos nós. Nenhum de nós pode dizer que não pode fazer nada, como nenhum de nós pode dizer que pode fazer tudo. Todos nós temos que entender, na esfera que nós vivemos, o que é possível e o que é impossível, e também romper as bolhas, romper as esferas, entender o mundo dos algoritmos. Qual a influência dos algoritmos na nossa vida? Nós pensamos e tudo que clicamos vai para a memória do algoritmo. E nós somos dirigidos, manipulados. E agora, com o risco da inteligência artificial, que traz benefícios, mas também traz grandes desafios para a nossa vida. Sabe que na inteligência artificial eu posso pôr lá, prepare para mim homilia para o 3º domingo do tempo comum. A inteligência artificial prepara. Mas ela não sabe para quem. Eu tenho que falar para vocês. E enquanto eu estou falando com vocês, eu estou lendo o olhar de vocês. E não posso deixar de ler o mundo que nós vivemos e a dor que nós sentimos. Eu não sou indolor. Eu também tenho dores, como cada um de nós, e nós não podemos ser indiferentes à dor dos irmãos. Quando nós falamos das presas trans, as mulheres trans que estão presas, nós não estamos falando de uma ideia, não estamos fazendo, como dizem alguns, ideologia de gênero, porque ideologia de gênero não existe. E nós, muitas vezes, usamos esse conceito, como o Papa usa, sem entender o que para ele isso significa. O Papa Francisco deixa muito claro que a realidade se sobrepõe à ideia. E quando a ideia se sobrepõe à realidade, isso é ideologia. E nós não somos capazes de problematizar, de refletir, de discernir. O texto do Evangelho diz para nós que Jesus interrompeu a leitura. Ele fechou o livro. Ele não terminou de ler o texto. E no domingo que vem, ou quem chegar em casa e ler o capítulo 4 de Lucas, do versículo 21 e 30, vai entender a confusão que deu. E o que é que quiseram fazer com Jesus. Domingo que vem vai dizer, levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com intenção de lançá-lo ao precipício. É isso que eles quiseram fazer com Jesus.
lançá-lo ao precipício, isto é, matá-lo. Porque Jesus é misericórdia, não quer vingança, não quer ódio. Uma das formas de recuperar a vista é não odiar. Uma das formas de recuperar a vista e libertar da opressão é não aceitar a programação que fazem de nós. Nós somos todos programados. A vingança, ao ódio, à inveja, ao lucro, à acumulação, nós somos programados para isso, até para sobreviver. Esse sistema que nós vivemos nos enlouquece, e nós vamos perdendo a saúde mental. Alguns chegam para mim e me criticam e falam: você não tira férias, é? E aí outro dia eu disse, o pessoal ficou espantado, eu falei: para mim férias é invenção do capitalismo. O capitalismo que inventou férias. Tanto que nos Estados Unidos não tem férias de 30 dias seguidos. Não é verdade? Não tem. Lá o capitalismo é mais aperfeiçoado que o nosso. E tudo isso ligado ao consumismo. Eu até perguntei esses dias, quando é que Jesus tirou férias? Vocês conhecem? Eu vi outro dia um fazendo interpretação da Bíblia dizendo: Jesus foi à beira-mar. Ah, ele tinha uma casa de praia. Viu? A gente faz da palavra de Deus o que quer, e não fazemos o que a palavra nos pede. Não fazemos o que a palavra nos pede. A palavra nos pede o amor, a compaixão, a misericórdia, a libertação dos oprimidos, a recuperação da vista. Todos nós precisamos recuperar a vista. Como diz o Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. A partir de que ponto nós olhamos o mundo? A partir de que ponto nós olhamos as pessoas? A partir de que ponto nós olhamos? Teríamos que pedir hoje a Jesus: faz-me enxergar a partir do teu amor. Faz-me enxergar com esperança, com benevolência, com condescendência. Faz-me olhar com piedade, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos em que meus olhos estiverem umedecidos pela lágrima. Faz-me enxergar a presença do teu amor. Amém.